Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar aqui a receita com o bolo, tá? Eu indico esse bolo apenas se você for rechear ele assim, montado na forma, tá bom? Então, eu coloquei 3 ovos, 200 gramas de açúcar e bati na batedeira. Depois eu diminuí a velocidade, né? Depois que ele cresceu um pouco, eu coloquei o óleo aos poucos e já desliguei a batedeira. Aí eu já misturei o cacau em pó, que são 30 gramas de cacau em pó, junto com 200 gramas de farinha. E aí eu vou peneirar aos poucos, né? Intercalando essa mistura do cacau com a farinha e um pouco da água morna, que são 150 ml. Então eu vou misturando com o fouet até dissolver, né, a farinha. E depois eu acrescento mais. E vou até finalizar a farinha com o cacau e a água. Então, peneiro bem, coloco a água e misturo com o fouet. Aí eu dividi em 3 partes, no caso, e a água ficou bem pouquinha pro final. Bom, após misturar, né, toda a farinha, o cacau com o líquido, em seguida a gente vai acrescentar uma pitada de bicarbonato de sódio, é só um pouquinho mesmo, e uma colher de sopa de fermento químico, né? Mistura bem de leve e coloco numa forma untada apenas no fundo com papel manteiga. Na lateral eu não unto, tá bom? Que aí ele fica mais retinho. E é uma forma de 15 centímetros por 10 de altura. Bom, pro recheio de brigadeiro, eu coloquei 1,5 caixas de leite condensado, 3 colheres de cacau e 1 colher de chocolate 50% e 1,5 caixas de creme de leite. Todos os ingredientes, tá? A quantidade vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui eu coloquei 1,5 caixas, né? 300 gramas de creme de leite. E coloquei 120 ml de leite com 1 colher de amido de milho. Misturei ali e acrescentei a mistura do creme de leite, do leite condensado. E também coloco 1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina. Eu usei margarina mesmo. Levo ao fogo, quando ele estiver mais grosso, você acrescenta 50 gramas de chocolate meio amargo e continua mexendo até ele engrossar um pouco. Aqui, ó, você percebe que ele já forma os montinhos em cima e não desmancha tão rápido. Aí aqui eu apago o fogo e misturo bem pra ficar mais liso, né, esse brigadeiro. Despejo numa vasilha. Aquele eu pesei, ele rendeu umas 900 gramas, tá bom? E aí eu cubro com um plástico filme ou com um plástico de alimento mesmo. E deixo esfriando em temperatura ambiente ou pode colocar na geladeira para acelerar o processo. Eu assei esse bolo a 180 graus por uns 45 a 50 minutos. Como é uma forma alta, ela demorou de assar, tá bom? Aí aqui ela deu mais ou menos 7 centímetros. Depois eu vou partir esse bolo em 3 camadas. Ela rendeu quase 4, tá bom? Ficou mais ou menos 2 centímetros cada fatia. Usei apenas 3 partes, com 2 de recheio e 3 de bolo. Aqui eu dividi as massas. Essa massa para comer pura eu não gosto muito, tá, gente? Eu realmente testei essa massa, ela fica boa pro bolo recheado mesmo. Pelo menos essa é o meu gosto. Bom, aqui no mesmo dia, eu bati o chantilly gelado, 100 gramas, com 1 colher de sopa de cacau em pó. Eu bato ele até dar um ponto de bico, pra gente depois acrescentar no brigadeiro. Sobre o brigadeiro, quando eu for juntar ele, eu não usei a mistura toda, tá? Eu peguei apenas 500 gramas daquele brigadeiro que a gente fez e acrescentei em 2 partes, em 2 vezes, esse chantilly batido, pra ele ficar mais como se fosse uma mousse e ficar mais leve.
Então, aqui eu separei essas 500 gramas e fui acrescentando em 2 partes o chantilly batido. A outra parte eu reservei para fazer a cinta de contenção no recheio, porque a gente vai colocar esse recheio que fica um pouco mais cremoso, mais mole, então ele pode vazar no bolo. E usei também na cobertura do bolo depois, no outro dia. Aqui já acrescentei todo o chantilly e ele ficou nessa textura. Depois eu levei à geladeira para pegar um pouco mais de textura, tá? Então, eu cobri e levei à geladeira. E depois, mais tarde, eu tirei, né? Ficou nessa consistência, mais ou menos uma hora e meia de geladeira. E aí, eu já vim com... à noite, né? Eu já vim montando o bolo pra só no outro dia eu decorar. Então, aqui eu coloco uma camada, uma misturinha aqui de leite... Na verdade, eu não usei leite condensado nessa calda. Eu usei apenas água, eu usei Nescau e usei um pouco de cacau em pó também. Então, aqui eu molhei e vim com a cinta de contenção com o mesmo brigadeiro que a gente fez, pra poder segurar um pouco esse recheio que ficou um pouco mais cremoso. E eu indico vocês deixar esse recheio um pouco mais firme, tá? Eu acabei tirando um pouquinho antes do ponto, pode deixar ele um pouquinho mais grosso, pra não correr o risco de desmoronar o bolo. Aí, aqui eu vim com 65 gramas de cereja picada, né? Ela deixei escorrendo, sequei um pouco com o papel. E aí, eu cortei e deu 65 gramas. E aí, eu venho com mais um pouquinho dessa mousse e joguei por cima. No total, deu por camada 300 gramas de mousse e mais ou menos 60 gramas dessa cinta de contenção. Então, ficou bastante recheado. Vim com a próxima fatia do bolo. Reguei também com a calda. E acrescentei o mousse e a cinta de contenção. Aqui eu acabei não conseguindo gravar, só o finalzinho que foi regando essa última parte do bolo. Aqui eu mostrei, né, o que sobrou dos recheios, fiz o brigadeiro, tem cerejas e as bolachas de... Nossa, esqueci o nome aqui agora. A champanhe, né? Bom, no outro dia eu tirei o bolo e fui passando um pouco da mousse por cima e do lado eu passei o outro recheio que tava sem o chantilly. Assim, você não precisa caprichar muito nessa parte porque é só pra grudar as bolachas mesmo, a bolacha champanhe. Então, após finalizar a cobertura, eu aliso um pouquinho e já venho colocando as bolachas em volta. Se você quiser um bolo mais baixinho, é porque eu não consegui reduzir a altura do meu bolo pra ficar um pouquinho as bolachas passando o bolo, tá? Ficou só um pouquinho aí, mas ficou bom também. Em seguida, eu amarro com laço de cetim. Aqui é só um opcional, é só pra deixar mais bonita mesmo. Assim, pra você colocar numa mesa de Natal, né? Pra você servir e ficar bem bonito apresentado esse bolo. Eu não indico você deixar muitas horas fora da geladeira, tá? Então, é melhor colocar assim já no momento que você vai servir a mesa e por conta do recheio que é um pouco mais cremoso. Então, eu vim com as cerejas, os brigadeiros, que eu já tenho aqui receita no canal também desse brigadeiro, e vim com o granulado pra finalizar. Eu peguei essa dica de decoração de um canal, eu esqueci agora o nome da pessoa. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição pra vocês. Achei muito bonito essa apresentação. Espero que tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.